primeiro, parabenizar o professor pela sua conferência. Realmente abriu deu muitas ideias de como se comportar com a multidisciplinaridade. Essa semana nós tivemos, tem 2 semanas a 3 que nós estamos começando a trabalhar com um projeto multidisciplinar que é muito importante para o Estado de Minas Gerais, financiado pela FAPEMIG. Então, nós estamos escrevendo esse projeto. Esse projeto tem uma particularidade que é sobre a tragédia de Mariana, do Vale do Rio Doce. E é a primeira vez, realmente, que, apesar de eu estar na bioinformática, eu vou falar um pouquinho sobre a bioinformática para o professor e para vocês aqui, é um projeto que precisa ser em rede, precisa ter grupos diferentes, por exemplo. Então, eu estou trabalhando com a parte de genética de micro-organismo, do solo, mas está vendo toda a tragédia que causou pela Samarco. Então, tem um dinheiro que foi uma resposta do professor Beirão, aqui da nossa universidade, que é diretor científico, com a FAPEMIG, o professor Evaldo Vilela, conseguiram trazer esse edital para o CNPq, CAPES e FAPEMIG. Esse edital ele tem que ser multidisciplinar e para resolver um problema que é gravíssimo que aconteceu na região. Então, quando a gente já começou a analisar o solo, em geral, os solos são ricos de bactérias, fungos, vírus, e essa riqueza que você faz para a fixação de nitrogênio, mudança de solo, enriquecimento. Então, a microbiota do solo é muito importante para a vida no planeta, para as plantas. Então, esse projeto, eu fiquei muito ouvindo o professor, eu como coordenador vou ter que tentar aplicar a parte que ele mais me chamou de atenção de que você vai tratar. Eu acho que a genética é a coisa mais importante na vida. O outro acha que, na verdade, nós temos geólogos, nós temos professores da arquitetura, nós temos professores botânicos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos seguir o solo impactado, que está totalmente degradado, que não tem bactéria, ele é morto total da tragédia, e a gente vai tentar reativar esse solo. Essa tragédia, professor, acho que eu não contei, desculpa, essa tragédia aconteceu que Minas Gerais é um estado que produz, na verdade, é um estado de minas, tem muitas minas, como de ferro, diamantes, esmeraldas, etc. Então, é uma das maiores commodities. A nossa parte financeira é muito dependente da mineração. Se a mineração for embora do estado, nosso PIB cai para depois do estado de Goiás ou menos. Então, os governantes do estado também sofrem chantagem de aceitar certas coisas. Então, na mineração, os rejeitos, eles formam lagos artificiais. E existem muitos lagos artificiais perto de cidades. E aconteceu uma grande tragédia com um desses lagos artificiais, que mantém os rejeitos, na verdade, sem vida. Ele se rompeu, matou 23 pessoas, mudou toda uma parte ambiental dessa cidade, do vilarejo, né, que eu esqueci o nome agora, Bento Rodrigues, e essa população não vai viver em outro lugar sem discutir com essa população e tudo. Então, o nosso projeto, na verdade, está sendo de como a gente vai tratar esse solo. Logicamente, é 1 milhão para o projeto, R$1 milhão, não é tão muito. São 10 pós-graduações envolvidas, e dessas pós-graduações tem botânica, arquitetura. Então, eles vão fazer entrevistas de como reconstruir, por exemplo, para dar subsídio, de como vai reconstruir a praça da cidade, o solo. Dali a gente vai tentar transformar, porque está muito rico em amônia, de a gente conseguir converter essa amônia sem causar o efeito estufa também, como o senhor falou, da parte de ambiental. Então, realmente, para mim, foi muito rico.
gente ouvia hoje, e a gente tentar isso, porque, por exemplo, orçamento, eu estava na semana passada discutindo com eles orçamento. Então, para a gente, o material é caríssimo, para eles precisam, na verdade, mais de iniciação científica, de bolsa de mestrado e doutorado, eles precisam de mais gente. Aí um precisa fotografia de satélite para fazer análise da área. Então, a dificuldade minha como coordenador é integrar toda essa história, conseguir regrupar essa história e gerar um projeto que seja coeso e que consiga nos dar um produto. E que a gente consiga conversar. Porque são mundos completamente diferentes e maneira de ver a ciência completamente diferente. Então, eu achei muito interessante o Estado de Minas estar fazendo esse tipo de trazer o FAPEMIG esse tipo de financiamento, e disse, eu tenho que contar essa história aqui para o professor, nesse momento aqui, porque é como integrar e também, como falou, qual o produto que nós vamos dar. Se esse produto a gente vai conseguir fazer um livro, nós vamos conseguir juntar isso, porque aí eu como da área biológica, só penso em artigos científicos e formar doutores. Então, eu tenho que pensar nisso. E a pressão que a gente sofre aqui dentro da universidade, dentro do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Brasil, eu não sei se o senhor está sabendo isso também, eu acho que aqui eu vou levantar essas questões que a gente vai poder discutir, é uma questão produtivista. Então, na nossa área de atuação, por exemplo, na ciência biológica 1, livro não vale mais nada, porque eles acham que tem que ter artigos com índice de impacto alto e que a gente possa competir internacionalmente. O Brasil hoje está o 13º em produção de artigos científicos do mundo, em patentes está muito mais abaixo, está 0,2% do mundo. Então, hoje, por exemplo, está essa coisa de produtivismo, a chamada produção salame também, que você divide seus artigos em vários. Então, essa é uma preocupação também, assim. E a pressão para você ter por exemplo, eu sou um A do CNPq, eu tenho que produzir pelo menos 4 artigos científicos com índice de impacto 4 por ano, para manter minha bolsa de produtividade. Então, e formar tantos alunos. Então, é a numerologia simples e crua que a gente está vivenciando. Então, esses projetos de multidisciplinaridade, no nosso caso, a gente tem que tentar conseguir acoplar a nossa energia e com a visão de um produto que seja compensatório para todos, né? Eu vou passar muito rapidamente, agora falar um pouquinho da bioinformática, e eu queria agradecer o trabalho do professor Estevam aqui no nosso IEAT, porque realmente é um instituto de extrema importância para a gente, é o professor que está aqui, o nosso diretor, e ele realmente está fomentando e tentando toda vez trazer essas oportunidades de a gente discutir ciência multidisciplinar de uma visão mais ampla. Então, na verdade, a bioinformática ela já é multidisciplinar por excelência. Então, quando eu entrei em 2011 para coordenar, estou no 3º mandato consecutivo, tinha várias perguntas, como é que você vai formar um bioinformata, como é que você define bioinformata, e é extremamente complicado, e como nós vamos formar um bioinformata. Por exemplo, eu brinco, agora eu vou botar aqui o cego de Malbataã e o elefante. Então, essa é... Porque hoje a gente tem o quê? A medicina moderna hoje precisa da bioinformática, porque você tem sequenciamento de genoma, você tem genes, você pode procurar genes órfãos, doenças, esclerose múltipla, como acharam o gene na semana passada, então pode ser uma esperança de cura. Então, a gente tem um dilúvio de informação em todas as áreas, e no caso da bioinformática, ela nasceu por causa desse dilúvio de informações de sequenciamento de genoma, de genes, etc. E como vocês estão vendo aí, então, como é que você fala? Olha, analisar genoma, por exemplo, droga design, é muito importante, por exemplo, o pessoal fala da indústria farmacêutica, elas são
capitalistas e querem desenvolver somente o dinheiro. Mas você fazer uma droga, às vezes você faz uma análise de 1 milhão ou milhões de princípios ativos para achar um. Com a bioinformática a gente consegue fazer em sílico, tratar trilhões de produtos e fazer isso simulado para reduzir o tempo de procura e reduzir a quantidade de alvos para trabalhar. E agora, isso, como é que a gente vai formar esse profissional? Por exemplo, ele precisa saber estatística, ele também desenvolve algoritmos biológicos, faz estudos de evolução. E o que é o grande problema? Hoje, nós temos gente que pode vir da engenharia, pode vir da medicina, ele pode vir da ciência da computação, como nós temos, da química, farmacoquímica, como a gente fala, genético-química, como a gente está falando também. Então, eles precisam ter uma base de compreensão, de saber programação em Linux, banco de dados, gestão de banco de dados e entender a pergunta biológica. Então, esse é o grande problema nosso de como juntar isto. Principalmente o pessoal que vem da ciência da computação eles ganham muito dinheiro quando eles saem imediatamente. Então, abandonam o doutorado, etc. Então, na verdade, esse é um campo, como o professor definiu, né? Interdisciplinar. Eu acho hoje que, na verdade, ele é mais multidisciplinar mesmo. Agora, tem várias disciplinas aqui. E é um exercício complicado de trabalhar junto e agrupar. O nosso campus tem uma particularidade que todos os institutos estão dentro deles, exceto a arquitetura. A medicina tem um campus fora, mas a arquitetura e direito, mas a maioria está aqui, o da medicina no outro campus, de integração. Por exemplo, a Universidade de São Paulo tem um segundo curso, o nosso curso é o melhor do Brasil. O segundo curso é da USP, e eles têm intercampus além disso. Eles estão em Ribeirão Preto, etc. E tal. Então, como a discussão deles é por Skype, eu ainda acredito muito na discussão física das pessoas. Então, eu vou falar para vocês aqui. Então, o grande marco na bioinformática, para mim, foi quando foi sequenciado o genoma humano. Tem duas coisas bem clássicas aí que vocês podem chamar a atenção. Uma revista é Nature, dos Estados Unidos, e a outra é Science, da Inglaterra, e a outra é Science dos Estados Unidos. Um foi o consórcio Nature público, que abriu os dados para todo mundo, sempre abriu, para o uso do genoma humano, e o outro privado, que era por Craig Venter. E ele usava os dados do genoma público e não liberava os dados dele. E aí foi daí que essa quantidade de informação, esse draft na época, em 2001, até hoje, o genoma não é completamente desvendado, como muitos falam disso, que ficou nisso. Então, na verdade, a gente trabalha em larga escala, tem um dilúvio de informação e um fluxo de dados enormes. Então, o que eu queria... Era isso que eu queria falar aqui na UFMG. Nós temos esse curso desde 2003, nós somos, então são 13 anos hoje de curso. Nós não éramos bioinformatas na origem, eu sou genomista, eu trabalho com genoma e usava ferramentas, então é muito mais amplo. Então, a nossa primeira geração aconteceu, o primeiro aluno a defender em 2007. E a partir daí, então, é muito pouco tempo de aprendizado e de trabalho que a gente ainda não conseguiu realmente atrair professores até internamente do nosso curso. Então, era isso que eu queria falar e agradeço a atenção.